Pode? Oi, amores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast da Amora. Estou muito feliz em recebê-los aqui com convidados super especiais que tenho aqui hoje. A Amora é uma empresa de carreira e gestão de pessoas. Temos toda uma gama de soluções, desde recrutamento e seleção até treinamento e desenvolvimento, design organizacional, enfim, uma série de soluções. E a gente vai falar sobre isso nesse canal. Esse canal foi feito, a gente colocou o nome de Nutrir de Conhecimentos e Experiências, a nossa rede. Então, faça parte da Rede Amora. Vamos sempre trazer aqui profissionais para poder falar dos temas que estão mais aparecendo sobre carreira, sobre gestão de pessoas, liderança, que inclusive é o tema de hoje. Mas antes de a gente começar aqui, eu apresentar essas mulheres maravilhosas que eu tenho aqui comigo, eu quero falar do nosso apoiador, né, que é a NIC Benefícios, que tem toda uma solução de benefícios flexíveis, VA, VR, VT, saúde, saúde e bem-estar, a gente estava falando disso aqui agora, né? Quanto que é importante na nossa carreira cuidar dessa cadeia na nossa vida, não abrir mão do nosso bem-estar e saúde. A NIC oferece uma gama de soluções e benefícios flexíveis, tudo numa única plataforma, com cartão bandeirado Mastercard, ou seja, aceito em milhares de estabelecimentos. Então, se você é RH, empreendedor, enfim, gestor de benefícios, procure a NIC, o QR Code dele está aqui com a gente, que tem uma solução com certeza que vai se encaixar na sua necessidade. Agora eu quero falar aqui com as minhas maravilhosas convidadas, estou muito feliz de receber aqui, de verdade, até emocionada, que são mulheres muito especiais na minha vida, não vou me emocionar. Então, hoje a ideia é a gente falar sobre o tema de liderança. No final do ano passado, a gente rodou na Amora uma pesquisa falando sobre os principais desafios de RH para esse ano, enfim, na sua trajetória de RH. E disparado, 47% dos respondentes falaram que liderança é o principal desafio. Então, pensando nisso, conversei isso muito com a Josi, que vou apresentar aqui agora, que é especialista em carreira, em gestão de pessoas, em educação corporativa. Vou deixar ela se apresentar, que ela faz isso melhor do que ninguém. Mas, para dar um contexto, ela é uma especialista em desenvolvimento de pessoas e líderes, e trouxe a Ana Cláudia Freire, que está aqui com a gente também, uma especialista, uma mulher maravilhosa, especialista em gestão de pessoas e RH. Então, a ideia é promover um diálogo aqui entre a cadeia de desenvolvimento, quem está ali à frente desenvolvendo líderes, e o RH, como que isso acontece nas empresas, como que esse fenômeno liderança aparece no dia a dia das empresas. Então, vamos falar sobre isso aqui hoje. Para enriquecer um pouco o nosso papo, eu queria trazer aqui algumas estatísticas. Não, você corta essa parte, por favor, porque eu vou antes pedir para vocês se apresentarem antes de ir para o tema. Faz mais sentido, né? Tá bom. Tá. Então, agora eu quero que vocês se apresentem rapidamente para o nosso público Amora, meus amores, que eu chamo, conhecê-las melhor. Por favor, se apresentem. Bom, vamos lá. Sou Josmarinho, como a Alana disse, trabalho aí com o desenvolvimento de pessoas há pouquíssimo tempo. Eu brinco sempre que eu tenho sempre que atualizar ali a conta de há quanto tempo que eu trabalho com isso. Na verdade, com desenvolvimento de pessoas, acho que desde sempre, porque a minha formação vem daí. Então, vou começar, inclusive, me apresentando dessa maneira, né? Porque também isso é um tema bem interessante para a gente pensar, que é a importância da gente desenvolver a transdisciplinaridade, né? A capacidade, ela é multidisciplinaridade também, né? Nesse sentido. E a minha formação é uma formação ligada a desenvolvimento de pessoas, porque eu sou da área de educação, trabalho hoje com temas de gestão. Foi muito natural para mim ir para esse lugar, que é esse lugar de olhar o desenvolvimento de pessoas do ponto de vista da liderança e gestão de pessoas. Trazendo para o tema que a gente vai discutir aqui, vou deixar para trazer algumas pimentinhas depois, já pelo que a Alana colocou para a gente aí de contexto, mas foi muito natural para mim também ir para esse lugar de buscar me desenvolver melhor enquanto líder. Quando líder, eu não tive esse desenvolvimento e fui estudar o tema. Quando eu fui estudar o tema, eu falei, opa, peraí, se eu tivesse aprendido isso antes, teria feito muito mais sentido. E foi isso que me levou para trabalhar com um dos temas, que é liderança. Além de liderança, eu brinco com os meus alunos que eu sou
uma professora polvo, né? Trabalho com tema de liderança, trabalho com temas de aprendizagem, de educação corporativa, de carreira, enfim. Qual é o tema que você não trabalha? Não me coloca para falar sobre economia, sobre finanças, porque certamente aí eu não vou me dar muito bem. Mas em outros temas ligados ao desenvolvimento de pessoas também. E tem uma frase, que é uma frase que eu sempre uso, se algum aluno meu estiver assistindo vai lembrar, mas é como eu gosto de me apresentar quando eu falo sobre o que eu faço, né? Sobre poder ensinar as pessoas. Tem uma frase do Paulo Freire que diz o seguinte: educação não transforma o mundo, educação transforma pessoas, pessoas transformam o mundo. Quando a gente pensa nessa perspectiva dentro da organização, o lugar que é o lugar de trabalhar com desenvolvimento de pessoas é exatamente esse lugar. Então, eu desenvolvo pessoas para que elas possam desenvolver outras pessoas dentro da organização e transformar seus espaços. E quando a gente fala de liderança, obviamente tem ali um olhar muito mais importante e essencial. Mas a gente troca daqui a pouquinho sobre isso. Vamos falar muito sobre isso. Não falta é assunto, né? Não Esse falta. Ana, apresente-se para o nosso público, Amora. Ok. Eu sou Ana Cláudia Freire, tenho 35 anos de experiência, 36 agora que eu fiz aniversário, vai passando o tempo, a gente vai contando mais um. 36 anos de experiência em RH, sou uma executiva, né, de RH, hoje eu ocupo uma cadeira já há alguns anos de diretoria de RH em algumas organizações. Já fui da indústria, diferentes segmentos da indústria, já fui de mercado imobiliário, real estate, já fui do segmento tech e hoje estou numa empresa ocupando o assento de diretora de RH de serviços que atende a indústria, né? A minha origem profissional ou embora hoje eu esteja num assento mais generalista, mas a minha origem profissional é da área especialista de DHO, Desenvolvimento Humano Organizacional, que passa por esses temas ligados ao desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de liderança, cultura organizacional, que também eu acho que é um tema primo irmão da liderança importante da gente abordar aqui. E, sim, eu acho que o tema de liderança ele acaba perpassando todos esses meus anos de experiência em diferentes momentos, porque a liderança ela dá o tom, né? Dá o tom da organização, é na liderança que as pessoas se espelham, então esse compromisso, né, da gente olhar para esse desenvolvimento e entender que mensagens, né, essa organização ela quer veicular, ela quer reforçar. Isso inspira pessoas ou afasta pessoas, isso retém ou não. E faz organizações sustentáveis ou não, né? Não é à toa que o Peter Drucker fala que a cultura vai comer a estratégia, né, no café da manhã, e o líder ele é esse pilar dessa cultura que faz com que isso tudo faça sentido e as empresas deem resultados. Então, a gente precisa falar disso, porque aí está a essência da sustentabilidade das organizações. Em paralelo a toda essa minha vida executiva, fui uma pessoa que desenvolvi também uma veia acadêmica, sou uma curiosa intelectual, não desenvolvi uma carreira acadêmica para poder ser professora, mas porque eu queria fundamentar, né? Fundamentar as minhas escolhas, as minhas decisões. Então, acabei fazendo uma série de especializações em tecnologia educacional, educação à distância, que eu vi que era uma tendência que estava evoluindo muito nas empresas e no mundo, de uma maneira geral. E a gente precisava entender como que a aprendizagem estava acontecendo na organização e nas pessoas das organizações. Depois eu acabei enveredando para engenharia, né? Então, hoje eu tenho mestrado e doutorado em engenharia de produção, a minha linha de pesquisa é em gestão do conhecimento e inovação, e eu acho que tem essa combinação interessante, né, na minha fala, que é uma combinação de quem estuda muito sobre diferentes temas e os aplica, né, em contextos organizacionais complexos, porque falar de desenvolvimento de liderança, sem dúvida nenhuma, é falar de uma série de conceitos e de pilares que a gente precisa, sim, abordar, desenvolver, mas a gente também tem que entender como isso reverbera e se aplica na realidade das organizações. Não é linear, não é simples e nem todo mundo está sempre de braços abertos. Mexe com determinados, acessa determinadas áreas, né? Que são muito sensíveis e que trazem e dizem muito dessa pessoa que foi construída, às vezes, com referências muito próprias.
E aí é que vem essa mistura toda sobre a cultura, sobre o que a gente quer influenciar como sendo algo que faça sentido no mundo de hoje, né? Influenciar para o que faça sentido, desenvolver para o que faz sentido na nossa sociedade, na nossa humanidade e no nosso contexto atual. Então, acho que é um pouco do que fala sobre mim. Legal, Ana. É uma experiência bem ampla e é legal. A gente vai explorar isso aqui, porque eu acho que isso é muito importante quando a gente fala de liderança, sobre amplitude de atuações, de olhares, né? Então, a gente vai falar disso aqui. Para começar aqui, eu trouxe alguns dados. Eu gosto muito de me embasar em dados e amo uma pesquisa. Então, eu falei que a gente rodou uma pesquisa na Amora, final do ano, que 47% dos RHs falaram que o principal desafio é liderança, desenvolvimento de líderes. E para completar essa informação, eu vi aqui uma pesquisa que disse que 77% das organizações enfrentam lacunas em liderança, ou seja, um enorme campo aí de atuação, né, de oportunidade para o desenvolvimento do negócio, e a gente vai falar muito disso aqui. 50% da baixa produtividade é atribuído a habilidades de liderança, ou seja, líderes mais hábeis, com mais competências de gestão, tendem a ter equipes mais performáticas. 91, esse dado aqui é bem importante, que vai ligar muito uma coisa que eu quero ouvir da Josi aqui. 91% dos funcionários afirmam que tem problemas de comunicação afetam o seu desempenho executivo, ou seja, a gente vai falar aqui de múltiplas habilidades, competências que o líder precisa ter, né? Então, pensando nisso, eu queria começar aqui, Ana, provocando você, que está lá na empresa, né? Uhum. Esse dado me chamou muito a atenção. Tanto a parte de comunicação, falando que 91% dos colaboradores sentem que a comunicação atrapalha o seu desempenho, e quero juntar isso falando que a pesquisa diz que 50% da baixa produtividade é atribuída ao líder. Nenhuma novidade aqui. Mas como que a gente vê esse reflexo nas empresas? Acho que é importante a gente considerar, talvez tenha faltado um dado para a gente pesquisar, que é assim, quantos líderes foram preparados para ser líderes, né? Então, historicamente, o que a gente vê é que as pessoas elas são colocadas em assentos de liderança por sua competência técnica, né? E aí ele se esquece de todas as habilidades e skills necessários para um líder ser líder. Uhum. Então, não se fala em comunicação, não se fala em planejamento, não se fala em gestão da rotina, não se fala em gestão de recursos humanos, financeiros, físicos, não se fala desses pilares que são básicos para gerir, né, bem. E o que a gente vê na organização é exatamente isso. As empresas, elas são poucas que se organizam para ter uma formação de primeira gestão, para de alguma maneira perguntar: você quer ser líder? Né? São poucas empresas que têm uma carreira em Y, né? Aquela onde você realmente pode ser um especialista, galgar steps, né? Passos e degraus importantes dentro da sua carreira, mas sem ter um time. Então, eu acho que a primeira reflexo dessa falha, né? Ou dessa lacuna de comunicação, ela vem dessa preparação, dessa ausência de preparação, e eu diria até de consciência, para que esse líder saiba de que existem habilidades como a comunicação que são estruturantes para o assento, para o fazer da liderança, né? E aí o que as organizações hoje elas fazem, e não só com líder, mas em uma série de lacunas que a gente encontra, é preencher essas lacunas, né? Então, programas de mentoria, né, que a gente acaba fazendo, que acabam sendo muito efetivos para realmente trazer de maneira mais sob medida aquilo que cada um líder precisa. Programas de liderança, desenvolvimento de liderança também gerais, onde a gente possa estar trabalhando as competências de liderança que são importantes para aquela organização. Eu acho que isso é um passo importante, a organização instituir e deixar claras as suas expectativas sobre o líder, e nem sempre isso é feito, e aí realmente a gente tem problemas na entrega dessa comunicação, na entrega dessa produtividade e eficiência, porque a explicitação das expectativas, ela faz com que você tenha targets, né? Você tenha objetivos e alvos. Bom, então, esta organização, neste contexto, está requerendo de mim XYZ. Então, estabelecer essas competências, deixar claro essas expectativas e capacitar, desenvolver os profissionais, líderes, nessas competências, tem sido o caminho que as organizações têm buscado para preencher essas lacunas. Agora, os efeitos disso, quando não se tem
né? O que eu observo, pelo menos quando eu não, graças a Deus, eu diria que eu não tive aí uma experiência de estar num lugar onde não houvesse um apetite para poder desenvolver líderes. Todas as organizações onde eu atuei, elas de alguma maneira, elas estavam em diferentes estágios de desenvolvimento, mas elas tinham uma escuta ativa, né? É necessário, o líder é importante. Então, existia sim uma intenção, né? Me fala, me orienta, me ajuda a pensar quais são os caminhos necessários para poder fortalecer o desempenho desses líderes e torná-los, né, profissionais melhores, seres humanos melhores. Então, eu tive essa sorte, vamos dizer assim, né? Sorte acompanhada de escolha, né? A gente sempre escolhe os ambientes que a gente vai estar. Mas eu acho que nos ambientes onde isso não existe, o dano ele é muito sério. Porque você tem um dano direto na equipe, né? Então, é o quanto você é efetivo para você poder orientar entregas que são importantes e priorizá-las, no poder de delegação, no engajamento, em rotinas onde façam com que essas orientações elas tornem para a equipe, deem clareza e transparência por que caminhos ela tem que percorrer. Então, a ausência disso é um ambiente confuso. É um ambiente caótico onde as pessoas se irritam, porque acham que o desempenho dos colaboradores não atende. Mas cadê? Você explicitou essas expectativas ou não? Exatamente. Mas ele nem sabe, ele nem tem consciência de que ele precisa explicitar. Então, acho que é uma cadeia, né, que aí se cria, uma cadeia que ela não é nutritiva, ela não é construtiva, ela é o inverso disso, e que reverbera para os lados, né, para os pares, não só para a equipe, mas para os pares, na própria comunicação, e eu diria relacionamento com o próprio líder desse líder. Então, você tem efeitos danosos muito grandes quando a gente está olhando para comunicação e produtividade e falta de preparo e desenvolvimento para que isso possa chegar, né, ter a excelência, chegar ao seu objetivo. Legal, Ana, você está trazendo uma ampla gama aqui do que a gente enfrenta na empresa quando a gente não tem líderes preparados. E até por isso, de uma forma provocativa, o nome desse episódio é Líderes, ruim com eles, pior sem eles, porque é uma tendência que a gente, né, como organização, como pessoas, a gente olha para o líder e exige uma série de coisas e fala, nossa, mas isso não está bom, mas isso não está bom, mas cadê a capacitação? Onde é que essas pessoas, onde é que a instituição. É importante a gente traçar esse paralelo. Onde que é a instituição, onde que é a pessoa, a figura que senta ali. Então, a gente sabe que em muitas empresas, muitas organizações não têm esse preparo, e quem senta na cadeira, está sentado na cadeira, ele não é um líder de fato, está sentado numa cadeira de liderança, mas, de fato, ele não é um líder. A Josi mesmo aqui falou um pouco da sua experiência pessoal, e quero aproveitar para avançar nisso, sobre a sua cadeira de especialista em desenvolvimento, né? Como essa falta de habilidades de liderança afeta a produtividade da equipe? O que você vê lá na ponta desenvolvendo os líderes? Como que isso afeta? Bom, primeiro que esse podcast ele tem limite de horário. Brincadeira. Tem. Esse tema de liderança é um tema que a gente nunca esgota, né? Vou começar conectando com os dados que você trouxe da pesquisa, que você trouxe na sua fala anterior, né? Quando você fez a pesquisa no LinkedIn, o que apareceu? Liderança. Aí você vai para as pesquisas, o que aparece? Liderança. E aí vem a pergunta e a provocação que muitas vezes eu faço para os meus alunos, seja nos cursos de graduação, de pós-graduação e nos cursos em company principalmente, que mas por que a gente fala sobre desenvolvimento de liderança há tanto tempo e esse segue sendo um desafio das organizações? Será que a gente desenvolveu líderes ou será que a gente desenvolveu gestores? O principal desafio que eu tenho, principalmente quando eu vou para esses contextos corporativos, quando uma empresa me procura, a gente quer fazer um programa de desenvolvimento de líderes. Eles me trazem muito a demanda de hard skill, que é importante, né? A Ana trouxe isso. Então, eu preciso ter esse pilar, que é esse pilar de gestão. Mas qual é o grande desafio que a gente tem? Não gosto muito de utilizar a palavra problema. Qual é o grande desafio que a gente tem? É que essa balança, ela não é uma balança equilibrada. Você não tem gestão e liderança caminhando juntos. Você tem, quando tem, né? Aí pelas falas que a Ana traz, com esse olhar muito de RH, quando você tem o desenvolvimento do líder para o que é competência de gestão, como que ele orienta a equipe, delega a equipe, como que ele define ali, né, metas, indicadores. Então, isso aqui a gente está falando do pilar gestão. Mas e a liderança? A liderança tem a ver com o quê? Com aspectos relacionais. E aí entra a comunicação também.
Liderança não é só sobre você instituir metas para sua equipe. É sobre você desenvolver confiança a ponto de saber como que você vai delegar, para quem você vai delegar, e entender, porque delegação já dá também um outro podcast, né? Os desafios que a Sim. gente tem, que são os desafios da delegação. Então, assim, até que ponto a gente desenvolveu de fato a competência e habilidade de liderança? Por que que hoje a gente tem a necessidade, outro dia eu gravei um vídeo também sobre isso no LinkedIn, por que que hoje a gente tem a necessidade de falar sobre um estilo de liderança humanizado? Mas, gente, liderança é humanizado, ou deveria ser. Liderança é sobre você olhar para as pessoas. Então, quando você olha para esse aspecto desse impacto na produtividade, você pode ter um líder, um gestor. Vou utilizar o título gestor, que é melhor, porque a gente tem muitas confusões quando a gente traz também a nomenclatura líder, né? Sim. Parece que a pessoa que está sentado naquela cadeira de líder, ele tem a competência de liderança e ele muitas vezes não tem, porque ele não sabe. Então, a primeira competência que ele tem que desenvolver, liderança, né? O que que é liderança de fato? Liderança não é você dizer para as pessoas fazerem alguma coisa, elas vão fazer. Elas entenderem a importância de fazer e apesar de terem, talvez, uma visão diferente da sua, talvez uma opinião diferente da sua, entender que, não, ele é o meu líder. Se ele está dizendo isso, é porque ele sabe o que ele está propondo. Então, eu vou fazer, embora eu fizesse de maneira diferente, porque eu confio nele, né? Então, a primeira coisa que eu sempre faço, principalmente nos programas de desenvolvimento de líderes, que eu tenho mais tempo com eles, que eu tenho espaço para trazer ali, né, alguns desafios, é dizer: você conhece a sua equipe? Muito bom. Você olha no olho das pessoas, e aí é muito interessante, em alguns casos, em algumas organizações, depois eu recebi o feedback: Josi, nunca utilizaram tanto o VR quanto agora. Porque eu dizia: convida as pessoas da sua equipe para tomar um café. Não é na sala de reunião, porque você vai para a sala de reunião tomar um café, ali já existe todo um ambiente. Vamos tomar um café? Pronto, essa pessoa já fica toda arrepiada, porque acha que é um feedback que você vai dar e é um feedback negativo. Então, se no momento que você chama alguém, convida alguém da sua equipe para tomar um café, essa pessoa já treme de cima e embaixo, será que existe uma relação construída? A gente pode liderar sem relacionamento? E aí também vem outras confusões, né? Já vi muito isso acontecer quando eu era líder, né? Dentro de um contexto organizacional, das pessoas irem para o cargo, a cadeira de liderança, então agora eu não vou ter mais encontros com a minha equipe, happy hour com a minha equipe, porque como é que eu vou dar um feedback negativo se eu tiver muita relação de proximidade com essa pessoa? Então você não aprendeu a ser líder. Porque o líder, ele vai justamente construir essa relação de confiança a ponto de dizer: Ana, vamos conversar sobre essa sua postura, sobre isso que você fez? Eu poderia dizer que inconscientemente, mas eu não sei se é inconscientemente, porque me conectei muito com a fala da Ana, da curiosidade, do estudo, de buscar, né? Quando eu fui para esse lugar, para essa cadeira de liderança, eu não fui preparada. Quem é, né? Primeira provocação que eu faço nas primeiras aulas é: quem foi preparado para liderar? As Exatamente. pessoas não são, né? Esse contexto que a Ana trouxe é muito claro. O Charan, ele fala sobre isso no Pipeline da Liderança também de maneira muito clara, né? O grande desafio que a gente tem, que gera obstrução, é que quando esse líder sai do seu lugar de colaborador individual e vai para o seu primeiro desafio de gestão, ele não entende que agora ele deixa de ser líder dele e ele passa a ser líder de outras pessoas. Mas espera aí, liderar outras pessoas significa que eu tenho que me responsabilizar pelos resultados, e se essa pessoa não entregar, eu vou ser responsabilizado. Então, eu vou fazer. Aí vem o problema da delegação. Então, eu vou fazer, porque se eu delegar, essa pessoa vai demorar, não vai fazer do jeito que eu quero, Também é melhor eu foi. fazer. Pronto, virou um líder operacional. Olha a Virou um líder. confiança aí também, né? Exatamente. Entrando. Aí por que que eu não confio? É porque a Ana faz um trabalho que não é do jeito que eu quero. Então senta com a Ana e diz, né? Não Uma pega das para fazer, né? É, Desenvolve. exatamente. Uma das coisas que eu falo é ótimo, parabéns, você talvez tenha ido para o seu cargo porque você é excelente no que você faz. O seu desafio agora é desenvolver pessoas que façam melhor do que o que você faz. Da maneira como você faz. Então, liderança é sobre isso. Liderança não é sobre você ter sempre as respostas. Hoje, no cenário que a gente tem, que as perguntas são cada vez mais diferentes, você não vai ter as respostas. Então, não é sobre você saber dizer o que a sua equipe tem que fazer. É sobre você construir um ambiente que seja um ambiente. Aí vem para outros temas de colaboração, de cooperação, né? A cultura que a gente também falou. Então, você tem um contexto que é um contexto de equipe, onde você está inserido como
parte da equipe e não como alguém que está acima da equipe. Porque você não vai ter as respostas. Então, você tem que ter um ambiente que propicie que a sua equipe traga as respostas. Mas isso não acontece se você não tiver confiança. E você confia em alguém que você não conhece? Me senti muito mais à vontade, confortável de fazer o podcast com a Ana, porque eu conheço. Eu já olhei nos olhos dela. A gente já teve a oportunidade de conversar, então a gente tem uma relação construída. Admiro muito ela profissionalmente, tecnicamente, academicamente, mas além disso, a gente tem uma relação de confiança de olho no olho. Por que que flui com você? Porque a gente tem uma relação de olho no olho. Se a gente tem alguma coisa para dizer, não concorda, acho que essa posição não está muito boa, a gente fala, a gente discorda de maneira respeitosa. A liderança é sobre isso, né? Um outro ponto também é a gente entender, quando a gente fala desse desafio de liderança, existe a liderança cadeira, que é como a gente passou a nomear, porque na verdade a gente está falando de um gestor, mas a gente traz muitos desafios, porque não é só o nome, né? O significado, o sentido do nome naquele contexto também carrega algumas coisas que trazem essas distorções. A equipe olha e fala: ah, mas como assim? Esse é o meu líder? Não, esse é o seu gestor. Ele não tem a competência e habilidade de liderança. Ele precisa desenvolver a habilidade de liderança. Aí a gente está falando muito de soft skills. A própria liderança, que é uma soft skills. Aí vem a comunicação, que é uma soft skills. A capacidade de relacionamento interpessoal, a inteligência relacional é uma soft skills. Então, assim, o líder, como a gente nomeia hoje, né, precisa entender que ele tem que desenvolver soft skills. Hard skills, a gente vai encontrar, ele vai poder fazer um curso que vai capacitar ele. Agora, quando a gente fala de soft skills para liderar melhor, é construção de relacionamento. É proximidade com a sua equipe. Se você chama a sua equipe, uma pessoa da sua equipe, para tomar um café e essa pessoa fica com medo, não há liderança ali. Sim. A chefia, ainda há chefia em muitos contextos organizacionais. A gestão, mas não há relação de confiança. Então, a primeira coisa é construa relações de confiança. E aí vem um outro elemento também fica importante. a primeira dica aí para os líderes que estão nos ouvindo. Construa relações E aí de vem uma confiança. outra coisa que vem antes disso, né? E sempre que eu falo disso também me lembra muito o título de um livro que eu acho que é muito assertivo, que traz a PNL ali para o lugar da liderança. O título do livro é A Qualidade Começa em Mim. Como é que eu vou desenvolver uma boa relação com a minha equipe se eu não tiver uma boa relação comigo mesmo? Porque certamente se você fosse fazer uma outra pesquisa e trouxesse ali quais são as competências ou habilidades necessárias para os profissionais ou para os líderes, ia aparecer ali inteligência emocional. Porque inteligência emocional é sobre primeiro olhar para você, depois olhar para o outro, né? Quando a gente vai para as dimensões ali que o Goleman propõe, primeiro eu me conheço, quando eu me conheço eu me controlo, quando eu me controlo eu me mobilizo. Quando eu faço isso por mim, as 3 primeiras dimensões, quando ele traz, são para si. Depois que eu faço isso, aí eu consigo olhar para o outro, eu consigo ter um relacionamento com o outro, eu consigo ter mais empatia com o outro. Então, falta também nesse líder esse acolhimento, que ele às vezes não tem. A liderança também é muito solitária. É muito. Né? Então, com quem você vai compartilhar as suas dores? A vulnerabilidade, né? Aí fica outra dica, né? Para quem quer esse é um livro que eu acho que tem que ser livro de cabeceira. Eu falo muito isso. Sabe aqueles livros que o pessoal gosta de abrir? Deixa eu abrir aqui para ver qual é a mensagem do dia. Esse livro da Brené Brown, eu brinco que é exatamente isso, que é liderar com coragem. Acho que é. A coragem de ser imperfeito. Não, a coragem de liderar. Coragem de liderar. Que aí ele é específico para liderança. E ela vai trazer essas provocações. Porque o líder ele também é colocado nesse lugar, e aí isso deriva outras questões, que eu vou para esse lugar, a gente está falando de relação de poder, é para esse lugar que esse líder vai, é onde ele é colocado na organização. Se eu sou líder, eu não posso mostrar que eu não tenho a resposta. Se eu sou líder, eu não posso mostrar a vulnerabilidade. Então, a Brené Brown traz muito isso. Primeiro, esse líder tem que entender, tem que se acolher, entender suas imperfeições, para a partir disso ele conseguir trabalhar o melhor acolhimento da sua equipe, olhar para a equipe e entender também, né? Os desafios que existem na equipe dos relacionamentos entre eles. Porque primeiro o líder tem que construir um relacionamento com a sua equipe. Agora que ele construiu um relacionamento com a sua equipe, ele tem que fazer com que a equipe construa um relacionamento entre si. Sim. Isso, obviamente, vai impactar na produtividade, né? Eu tenho uma boa relação com a equipe tem uma boa relação entre si, eles se ajudam, se apoiam, né? Legal.
Uma outra provocação que eu gosto muito de fazer é: você tem uma equipe ou você tem um grupo de pessoas? Porque o papel do líder também é transformar um grupo de pessoas em uma equipe. E aí vem todos esses fatores que eu trouxe aqui. Mas enfim, eu vou ficar falando horas e horas e horas. Nossa, não, Trouxe alguns, muitas trouxe provocações. alguns spoilers Mas tem aí. um ponto que você falou que eu queria destacar aqui, que são pilares, vamos chamar assim, que o líder precisa estar focado. E aí eu vou para a Ana falar um pouco de empresas sobre esses pilares. A Josi trouxe aqui sobre o pilar de relacionamento, que é importante que esse líder tenha, né? De autoconhecimento e de formação de relacionamentos internos. Então, tem uma cadeia aí emocional, estrutural, que precisa ser olhado nas empresas. Quando a gente olha isso, Ana, isso não precisa estar muito presente na cultura da empresa para ter solidez uma liderança? A liderança não se ancora numa cultura? Fala um pouco sobre a cultura dentro desse contexto. Totalmente. Na verdade, a cultura é o reflexo desse conjunto de líderes que faz uma organização, né? E antes da gente começar, só queria fazer um adendo, construir em cima do que a Josi estava falando. Eu acho que perfeita essa distinção, né? Esse destaque para líder e gestor. E eu queria também chamar a atenção que os líderes e os gestores, né? Aqueles que estão em assentos, eles trazem múltiplas referências. Nas mentorias que eu faço, eu sempre falo, dentro da organização, inclusive, na organização que eu estou hoje eu faço, em outras eu também já fiz. Eu acho que é uma das, inclusive, grandes contribuições, eu acho que de uma área de RH, né, gestão, o nome que tenha, poder estar influenciando no diretamente, é mais do que você montar, enfim, trilhas, você, enfim, ajustar processos, tudo é importante, né, ser hands-on, mas eu acho que a grande contribuição do RH é esse tipo de legado, de influência desses pilares e como que você acessa e transforma as pessoas diretamente. E aí eu acho que a mentoria é um bom canal. Eu tenho usado muito de momentos de mentoria, sessões de mentoria com líderes-chave ou que estão em posições de transição, assumiram, de repente, saíram de uma coordenação e estão indo para uma gerência, né? Ainda não primeira gestão, mas uma segunda gestão. E por que eu estou falando disso? Porque uma das coisas que a gente trabalha logo no início são essas referências. Essas referências, elas dão um tom, você consegue, de alguma maneira, descortinar o porquê de tantas dificuldades que a Josi estava falando. Por que eu não crio um relacionamento? Por que eu não consigo delegar? Por que eu não consigo desenvolver a minha equipe? Por que eu não consigo transformar a minha equipe de um grupo em uma equipe? Porque as referências que eu trago são referências também de gestores ou líderes que não tiveram isso. Por isso que eu volto a falar no desenvolvimento e na preparação. Acho que tem uma pergunta essencial para se fazer para um profissional que vai ocupar um assento, que é: você quer? Você sabe o que isso implica? Simples, né? Uma pergunta. Você quer? Você sabe o que isso implica? Porque as pessoas gostam, como a Josi falou, é poder. Né? Que é a cartão de visita, agora não se tem mais, né? Mas que é o QR Code lá que é o você LinkedIn, está escrito, que é o título, né, do cargo. Mas o que isso vem junto, né? Não é só a autoridade para mandar soltar e prender, que eu brinco, né? Mas é você poder, você tem o lado glamuroso e às vezes não tão glamuroso. O que seria o não tão glamuroso? São, inclusive, as atribuições burocráticas do cargo que você tem que fazer. Então, você tem que apresentar esse pacote completo para esse líder, né? Então, o que eu sempre trabalho na minha mentoria, eu falo de um toolkit, que aí entra na sua pergunta, né? Quais são os grandes pilares norteadores e como que as empresas trabalham isso? Eu sempre falo de um toolkit. Então, nas minhas mentorias eu digo, não existe o certo e errado. Na verdade, claro, existem coisas que a gente não vai permitir, são inegociáveis, né? É o desrespeito, mas o que existe muitas vezes é um toolkit. Nesse assento de líderes que estão nesse assento, que ele mexe em algumas ferramentas, né? Uma caixa de ferramentas, eu falo para todos. Mas ele está sempre acostumado a mexer. É o martelo, o alicate. Mas aí você vai precisar de uma chave de fenda, que já necessita de uma coordenação motora fina. Você não vai conseguir apertar um parafuso com um alicate, com um martelo. Mas com uma chave de fenda você vai. Só que você quase não usa. Então, o desenvolvimento dessa liderança e esses pilares implica em você
ter consciência dessa caixa de ferramentas que você traz por meio das suas referências. Será que traz? Será que você traz? As que você não traz. Por isso que eu falo sempre da caixa. O que você tem nessa caixa? O que você tem que tirar dessa caixa? E o que você tem que colocar nessa Adquirir. caixa? Eu gosto muito daquela metodologia dos 3 Cs, né? Que eu tenho que começar, continuar a fazer, começar a fazer e cessar de fazer. Então, eu sempre trabalho essa vertente desse toolkit, dessa caixa de ferramenta com os 3 Cs, para poder orientar essa reflexão. Né? O que eu trago, o que eu não trago, quais são as minhas referências. E uma das coisas que eu falo muito nas mentorias também, para falar dessas referências, é que não existe o bonzinho e o malzinho. A gente é fruto de uma escola de administração, Sim. que ela tem uma origem industrial. Não é à toa que a gente até hoje olha o filme do Charlie Chaplin E se vê e ali. tem identificação, não é verdade? Então, a gente tem uma cultura, sim, de liderança, manda quem pode, obedece quem tem juízo, de comando e controle. Isso não vem de agora, vem de uma escola de gestão. A gente tem todos os benefícios da industrialização, produção em escala, tá tudo certo. Mas a gente é fruto desse viés, dessa referência que construiu a mentalidade, a forma como os líderes conduzem o papel de líder, de gestor, fazendo a distinção que a Josi trouxe. Então, a ausência dessas habilidades e desses pilares, ela vem pelas minhas análises, né? Eu faço essa análise com vários mentorados meus, nas referências. As referências, elas buscam olhar, né, essa análise de referências, exatamente os 3 Cs, mas muito orientar para o que você precisa perseguir. Então, nessa visão de liderança, por exemplo, temas que a gente trabalha na liderança e que eu acho que são pilares. Um líder servidor, né? Que tem a ver com a vulnerabilidade que a Josi estava falando, quer dizer, você ser capaz de, inclusive, entender qual é o seu objetivo ali. Eu tive líderes, um dos grandes líderes que eu tive, e sempre que eu me reportava a ele, trazia os pontos, ele falou assim, eu posso te ajudar de alguma forma? De que forma eu posso te ajudar? Então, quer dizer, eu acho que esse posicionamento, quer dizer, eu estou aqui, qual é o meu grande papel, inclusive, como líder? É prestar esse serviço que ele te assegure uma capacidade de refletir melhor, de analisar, fazer perguntas. Uma das habilidades grandes do líder é saber fazer perguntas, porque você não vai dominar todos os subprocessos e processos que você tem debaixo de você. Totalmente. Então, como que você constrói essa habilidade? Para você construir essa habilidade, você tem que mexer nas suas referências. Você tem que entender que a origem, de novo, não tem um vilão, mas é descortinar. E eu sempre digo para os... Quando você descortina, você amplia o seu repertório sobre você entende as influências que você recebeu, você torna isso consciente, você consegue trabalhar isso em você. Se você não traz isso para o nível da consciência, você está ignorando. E eu sempre digo, as mentorias que eu faço, eu falo, você perdeu o álibi da ignorância. Hoje, né? Porque antes você, eu não sabia, ninguém me disse, não fui preparado, ninguém me contou. A gente está falando disso, então acabou. Né? Acabou essa desculpa de que eu não sabia, ninguém me preparou, me jogaram aqui. Agora a gente está se desenvolvendo, a gente está descortinando e trazendo à consciência o que te falta, o que você tem de muito bom e que você pode potencializar e o que você precisa começar, né? Ou o que você precisa parar, retirar da sua caixa de ferramenta. Então, eu acho que, assim, falando para a gente falar de pilares da condução e da construção de um líder, a gente precisa falar dessas referências. Quais são as referências que esse profissional traz? E aí, fazendo o link com cultura, se você não tem isso bem trabalhado, né, obviamente que você vai ter uma cultura caótica. Eu costumo dizer, é uma cultura de estilos, não é uma cultura de um código de liderança. Né? Um leadership code, né, um código de liderança, ele orienta o que é negociável e não é negociável nessa organização. Então, não importa se eu entrego muito bem, eu desrespeitei, taquei a mão em cima da mesa,
nesta organização não pode, isso tem que ter um balanço de consequência. Então, eu acho que essas mensagens, né, elas acabam ficando muito mais sólidas e claras quando você trabalha com esse arquétipo de cultura que você quer perseguir. E a antropologia fala disso, né? Totalmente. A cultura ela é construída por mitos, ritos e heróis. São os três grandes construtores de uma cultura. O rito, né, o herói não é o herói hollywoodiano, então, trazendo para a organização, ele é um líder, ele é um CEO, ele é um fundador, ele é quem ocupa o assento de liderança. Então, as pessoas se espelham ali. O rito é aquilo que eu geralmente faço continuamente. Então, eu chego de manhã e não dou bom dia para ninguém, como líder. Isso é um rito, né? Isso vai falar de como é que essa organização ela se relaciona, ela constrói confiança ou não, né? E um mito é, o pessoal do comercial sempre tem mais, a convenção deles é melhor, eles sempre têm tudo, né? Tudo de melhor vai para pessoal da eles. tecnologia, Mas o né? pessoal da tecnologia. Então, você tem os mitos, né? Que são Sim. aquelas verdades que estão ali na atmosfera e que se você reverbera e você não olha para isso e não trata isso, você está construindo uma cultura que ela está reforçando por meio das práticas da sua liderança. Se esse líder ele reforça um mito e um rito que ele não condiz, não converge com o arquétipo de cultura que você quer perseguir, você vai ter uma distorção naquilo que você quer como organização. E aí, essa distorção, ela vem pelas práticas diárias, pela rotina, pela forma como esse líder conduz o seu dia a dia com seus pares, com o seu líder, o líder desse líder, com a sua equipe. E aí a gente tem, obviamente, uma consequência muitas vezes em resultado, inclusive. Né? Na maioria das vezes você tem um desdobramento em resultado. Então, o que eu observo hoje é isso, é uma falta de atenção à cultura como um projeto. Eu costumo dizer que trabalhar, desenvolver a cultura é um projeto. Implica em você se olhar no espelho, em você fazer uma anamnese cultural baseada no input dos seus colaboradores, e você fazer um focus group para poder olhar isso, em você definir seu arquétipo, né, antes de tudo, você então fazer esse deparo e você trabalhar o plano de ação. Se eu quero chegar lá, né, nesse tipo de arquétipo, o que eu tenho que fazer? Qual é a mensagem? O que eu vou tolerar e o que eu não vou tolerar? O que os meus líderes, a partir de hoje, o que é permitido e o que não é? E aí, óbvio que os valores organizacionais, eles precisam ser coerentes, né? Não adianta eu ter um monte de valores que vão numa direção e eu estou vendo práticas de cultura organizacional completamente antagônicas. Então, eu não vivo aquilo que eu prescrevo para mim mesmo, né? Então, eu acho que esse é um bom, bem bolado, né? Que a organização ela precisa olhar, que é o papel desse líder como construtor dessa cultura, o olhar para essas referências, porque se ele traz e trabalhar a cultura como um arquétipo, como um projeto, onde você também orienta o desenvolvimento dos seus líderes, as suas práticas políticas, inclusive organizacionais, orientadas para aquilo que você quer perseguir. Não dá para a gente deixar Deus dará, né? A deriva, Totalmente. o tal do deixa a vida me levar é bom para música, né? Para determinados contextos você precisa ter uma estrutura, uma organização que te guie, né? E na cultura não é diferente. Posso Totalmente, complementar para com não perder certeza. alguns ganchos muito Eu importantes ia pedir que a exatamente Ana isso. trouxe? Primeiro, eu falo muito quando eu falo sobre estilo de liderança, né? Com as minhas turmas, ou quando eu estou fazendo algum programa de desenvolvimento de líderes dentro das organizações, sobre a questão da liderança servidora. Né? Não dá para ver, mas chego a me arrepiar quando eu falo sobre esse tema de tamanha importância. A primeira coisa, complementando a pergunta que você falou, que é tão importante, que é você quer ser líder, né? Deveria ser dito para ele, você sabe o que é, né, a liderança? E aí, a primeira coisa que deveria ser dito, que é onde vem esse desafio, que gera essa incongruência dentro dos sistemas organizacionais, o líder, ele está a serviço da equipe, e não o contrário. E aí, na relação de poder que a gente estava falando antes, automaticamente, a nossa cultura organizacional, de formação, né, traz para esse lugar, que é o lugar. Agora eu sou líder, eu tenho alguém para... Vou utilizar um verbo suave, tá? Demandar. Porque não é esse verbo que algumas vezes... E eu já ouvi isso, né?
Então, eu vou demandar de alguém, né? Eu vou ter alguém para me entregar. Não, querido, é o contrário. Você está a serviço da sua equipe, porque uma das definições, dentre tantas que a gente tem conceituais de liderança, é que liderança é sobre nós trabalharmos na melhoria, no apoio para ajudar a nossa equipe a alcançar o seu melhor desempenho, que consequentemente vai fazer com que a gente melhore a produtividade. E o que é isso se não for estar a serviço da sua equipe, entender quais são os gaps, o que elas precisam, né, individualmente desenvolver e de que maneira você as ajuda. Isso é uma liderança servidora, né? Sim. E aí eu gosto de dizer, a primeira coisa que você deveria fazer todos os dias com a sua equipe é primeiro dar bom dia. Esse exemplo também é muito bom, né? Porque acontece muito, né? Você chega e você não dá bom dia, né? Mas a primeira coisa que você deveria perguntar é no que eu posso te ajudar hoje? Porque o que eu posso te ajudar pode ser 30 minutos de conversa. Isso eu ouço muito, né? Quanto tempo você dedica para sua equipe? Às vezes eu faço uma pesquisa rápida ali. Quantos de vocês dedicam 70% do tempo de vocês? Eles já me olham assustados, né? Eu vou descendo 50%, 30%, às vezes tem uma mão levantada. 10% de tempo para conversar com a sua equipe. Mas liderança é sobre você ter tempo para sua equipe. Como é que você vai orientar? Como é que você vai apoiar? Então, essa era a primeira coisa que precisaria ser dita para essa pessoa entender se você se identifica nesse lugar de estar a serviço, né? Então, esse é um ponto que é um ponto fundamental. Quando a gente fala também do que a gente traz como herança, né, de desenvolvimento, a gente tá falando de uma liderança pelo exemplo, né? Então, o que a gente tem é uma repetição dos padrões que até então eram os padrões aceitáveis, desejados, talvez seja até a melhor palavra dentro desse contexto organizacional. E aí conecta com os dados de pesquisa que você trouxe para a gente, né? Por que é um desafio ainda esse tema? Porque a visão que você tinha de liderança antes era uma visão que fazia sentido dentro daquele cenário. Hoje não faz mais. Então, hoje vamos dizer que a nova liderança, talvez, né? O olhar sobre a liderança siga sendo um desafio. Então, eu olho para esse gestor e eu penso, eu não quero ser como ele. Outro dia, a FGV me chamou para fazer um vídeo falando sobre as novas gerações não querem liderar. A primeira pergunta que eu sempre faço é, posso falar da minha visão? Porque a minha visão sempre vai ser essa que vai deixar uma pimentinha ali, né? E aí eu trouxe essa provocação, porque é muito fácil jogar a responsabilidade para a nova geração e dizer, essa nova geração não quer nada com nada, essa nova geração tá... Não, qual é a referência que essa nova geração tem? Ela tem uma referência de uma liderança que ela olha e fala, esse gestor aí... É esse aí? Esse aí, eu não quero ser, não. Eu não iria, tendo a experiência, tendo a vivência, e eu não sou da nova geração, né? Então, assim, não se trata de geração, se trata da cultura, que é a cultura que a gente tem dentro das organizações. Então, tem muitos, mas muitos desafios ali. A questão da cultura que você trouxe a provocação para a Ana também é bem importante de olhar dentro das organizações. Quando a gente fala dos valores, né? Aí volta porque eu falei antes, se conhecer e se perceber. Por quê? Um exercício que eu gosto muito de trazer também, quando eu estou fazendo ali desenvolvimento de líderes, é o exercício de valores. Primeiro quais são os seus? Totalmente. Por quê? Quando você entende quais são os seus valores, isso também direciona. A Ana até falou numa das frases dela, eu tive a sorte, eu não sei se foi bem a sorte ou se foi a escolha, certamente foi muito mais escolha, porque você tinha clareza dos seus valores, do que é importante para você. Então, as organizações, que foram as organizações onde você esteve, foram organizações que se conectavam com os teus valores. E aí, esse líder não tem clareza dos seus valores, do que orienta ele. Aí ele vai para um lugar, chega lá, ele vai, a cultura também molda a gente. Eu vou para um ambiente, eu quero ser aceito naquele ambiente. Então, eu vou chegar ali, vou observar como as pessoas se comportam e vou entender, para ser aceito aqui, para estar no status de poder, eu preciso me comportar dessa maneira. Então, eu vou me moldando ao invés de influenciar o ambiente. Aí a PNL traz isso, né? Eu sou influenciado por esse ambiente. Por quê? Porque esse líder não tem clareza dos seus valores. As grandes revoluções, digamos assim, que a gente vai ver em algumas organizações quando começam esse choque de mudança, é porque vem um líder que trouxe claramente os seus valores fortes e disse, não dá para seguir por esse caminho. Aí ele é aquele agente que impacta o ambiente, não que se deixa ser impactado pelo ambiente, né? Então tem muitos, muitos, muitos elementos. Vou terminar meu raciocínio, que se deixar eu fico horas e horas, mas conectando e trazendo uma outra provocação também com a fala da Ana para quem está assistindo a gente, né? Isso vale para líder, isso vale para qualquer colaborador, da coisa do bom dia, né?
Eu falo muito isso quando eu trago o tema, principalmente de inteligência emocional, que é, você não escolhe a roupa que você vai vestir? Nós escolhemos a roupa que íamos vestir para essa situação. Escolha a sua roupa emocional também. Quando você vai para o ambiente, todo mundo tem problema. Não tem uma pessoa que não tenha. Primeiro que é a maneira como você vai olhar para esses problemas. Mas você está indo para aquele lugar para dar o seu melhor. Escolha uma roupa emocional positiva. Então, chegue nos lugares e dê bom dia. Eu pego o elevador, eu dou bom dia. Às vezes eu não recebo bom dia de volta. Eu entro no Uber, eu dou bom dia. Nem sempre eu recebo bom dia de volta. Qual é o meu papel? A minha roupa emocional é: eu vou levar a gentileza para onde eu for. Então, se eu chego e aí não fala comigo porque eu ainda não tomei café. Tem líder que é assim? Que isso, gente, né? Qual é a energia que você está levando para aquele ambiente? Porque isso também vai impactar, né, na maneira como as pessoas se comportam. Então, quando trazem, né, o desafio, quando trazem ali o compartilhamento de dizer, o fulano da equipe, mas é o fulano da sua equipe ou será que é a maneira como você está falando com o fulano da sua equipe que está fazendo com que toda ação compreende uma reação, já diz a lei da física, né? Então, tem muitos elementos aí. E não é à toa que as pessoas se desligam, né, das companhias por conta de, muitas vezes, Dos líderes, né? A grande máxima. A grande máxima. Grande A gente vê máxima. nas pesquisas de desligamento, Sim, nas entrevistas, a gente tem uma influência grande do estilo de liderança. E você estava falando muito dessa questão, né, do líder, me lembrei que a gente também tem uma prática dentro das organizações que a gente negligencia muito, que é uma prática do bem-estar desse líder. Né? Por que eu digo do bem-estar? Porque você falou, né, a liderança é muito solitária. Então, eu até costumo, nas mentorias que eu falo e nos espaços que eu tenho, incentivar espaços reflexivos, porque o dia a dia ele é uma areia movediça, se deixar, suga. E a liderança ela é solitária, então eu sempre recomendo, né? Se for o caso ou de uma terapia, de um mindfulness, enfim, espaços reflexivos onde você consiga olhar para a sua caixa de ferramenta, né? Exato. Entender e fazer a sua análise lá dos 3 Cs, que eu gosto muito, que ela é básica e te ajuda a orientar. Uma das devolutivas que eu tenho nas mentorias que eu faço é essa. Poxa, Ana, das grandes vantagens, de benefícios que eu vi de fazer esta mentoria foi um espaço para eu poder pensar no meu arquétipo, na minha persona líder. Muito né? bom. Aquilo que eu quero perseguir como líder, eu não parava para pensar nisso, não dedicava tempo para isso. Segue o fluxo. Segue o fluxo. Gente, óbvio que a gente poderia ficar horas e horas falando sobre esse tema. Esse é um tema maravilhoso, um tema que perpassa a nossa vida. Mas vou resumir aqui um pouco e começar a partir para as despedidas. Infelizmente, temos que encerrar. Eu acho que a gente entendeu aqui que a liderança é um lugar construído. Né? Sobre alguns pilares muito importantes, dentre eles o seu autoconhecimento, né? Que gosto aqui de deixar dicas não só para as pessoas que são de RHs, mas para quem está, para o público que está querendo se desenvolver para a liderança. Então, acho que essa é uma dica, é um lugar construído, você precisa se autoconhecer, entender a cultura da sua empresa, né? O que é valorizado ali dentro, que aspectos relacionais eu preciso construir. E também é importante falar sobre conexão, humanidade. A Josi trouxe aqui, eu achei muito bacana, porque eu acho que isso perpassa as relações de trabalho, principalmente líderes que são referências, a gente olha que são líderes muito humanos, né? E eu vou acrescentar aqui uma última fala aqui da Ana, que é: se você é líder, cuide-se. É importante olhar para si, é importante saber um lugar em que você vai cuidar da sua consciência, da sua saúde física e mental. Então, também gostaria de fazer essa provocação aqui. Agradecer ao nossa apoiadora NIC Benefícios, que, aliás, tem soluções de saúde, de cuidados físicos e mentais, além de... Gostei que a Josi falou aqui que o líder começa a usar muito o seu vale-refeição, o seu vale-alimentação. Então, você que é gestor de RH sabe a importância que tem de cuidar dos benefícios na empresa. Então, procure a NIC, que é um dos nossos apoiadores aqui, que tem uma solução ampla num benefício flexível que é aceito em vários estabelecimentos comerciais. Então, muito obrigada a todos que nos assistiram. Quero muito agradecer aqui, Josi, Ana, vocês são parceiras e amigas de vida e que eu
profissionais que eu admiro muito. Então, muito legal ter nesse episódio vocês aqui falando de liderança, porque são duas inspirações para mim. Pra Então, gente também fico é muito top. feliz. E se despeçam também do nosso público, Isso por aí. favor. Bom, então acho que foi um prazer imenso, né? Até acho que inaugurar, né, essa sua jornada aqui no podcast, no estúdio. É muito representativo para gente ter esse lugar de poder estar debatendo contigo, porque é você. Então acho que Ai, isso também tem obrigada. um significado diferente para gente, é um marco. E acho que para as pessoas fica essa possibilidade de refletir, né? Acho que sejam líderes ou não, mesmo aqueles que não são líderes, mas que pensam ou almejam ou de alguma maneira têm até alguma fantasia com a liderança, é bom que se fundamentem, né? Que se de alguma maneira informem do que isso significa. E também entendam. Né? Entendam talvez os dilemas pelos quais esse líder, não é vitimizando o líder, mas a gente é produto de uma série de coisas, né? Que a gente precisa tratar assim, que a gente precisa arrumar, mas a gente nunca é um vilão sem uma história, né? O nosso desempenho, a nossa entrega, ela nunca é de um jeito porque se quis. Ela tem influências de alguma maneira e isso vai orientar as escolhas que a gente vai fazer. Totalmente. Obrigada, Ana. O que dizer desse encontro, né? Eu acredito muito que o universo, Deus, enfim, né? Ele se encarrega de colocar no nosso caminho as pessoas que ele tem que estar no nosso caminho. E, sem dúvida, esse primeiro podcast aí, primeiro de muitos, representa isso, né? Admiro as duas em vários aspectos profissionais e principalmente como pessoa, né? Tenho aí o prazer, né, de alguma maneira me conectar na vida pessoal de vocês também. Então, isso também trouxe pra gente o que a gente falou sobre a confiança, né? Então, assim, a gente tá num espaço seguro, a gente poderia falar sobre segurança psicológica também, né? Verdade. Que é um outro tema muito importante, mas a gente tem esse espaço, que é esse espaço seguro que proporciona pra gente também, né, essa troca, que é essa troca muito rica. Sobre os temas que a gente trouxe, eu sempre gosto de deixar. Às vezes eu faço essa provocação até no início, quando eu vou dar algum treinamento, né, algum curso, e aí no final eu reforço, né? O nosso objetivo aqui não foi trazer respostas. O nosso objetivo Sim. aqui foi trazer perguntas, trazer provocações. Então, se quem está nos assistindo terminou, né, esse podcast com a cabeça fritando, com mais perguntas, talvez do que respostas, que bom. Se você é líder, vá buscar essas respostas. Se você é de RH, vá buscar formas também de responder a essas demandas que você tem dentro das organizações, né? O tema de liderança, ele não se esgota e não vai se esgotar tão cedo. Então, tem muita coisa para se trabalhar. O tempo aqui, a gente tem, né, um tempo limitado para discutir, mas se você está ouvindo a gente e quer ser um líder, como a Ana falou, vai entender o que que isso significa, o que que tem por trás disso, né? Me lembro que lá no início da minha jornada solo, eu dei uma palestra para um grupo de graduandos. E aí tinham pessoas exatamente com essa frase que a Ana colocou. Ai, porque tem um sonho ali, né? Sonho é ser gestor. Mas você sabe o que significa ser gestor? Você sabe o que tem por trás disso, né? Aí vem a conexão com a liderança servidora que a gente falou, né? Se você entendesse o seu papel, primeiro que você ia desempenhar ele muito melhor, porque não tem prazer maior do que você olhar para aquela pessoa da sua equipe, ver a evolução dessa pessoa, se ela ficou na sua equipe ou se ela saiu, mas você entender que você contribuiu para que aquela pessoa se tornasse um profissional melhor, uma pessoa melhor, porque não é só sobre entregas, né? Sobre a gente, de alguma maneira, tocar a vida das pessoas. É assim que eu vejo liderança, é assim que normalmente eu conduzo as abordagens que eu trago. Eu acho que por isso que faz tanto sentido, seja para os meus alunos, seja nos cursos corporativos, que trazer esse olhar, que é esse olhar mais humanizado. Então, se tá cheio de pergunta aí, vai buscar as O respostas. impacto, né? Legal. O impacto que a gente deixa na vida das pessoas, acho que isso que você falou, acho que talvez resuma muito dessa nossa reflexão aqui para as pessoas, né? Eu acho que isso é muito Muito, sério. muito. Nos meus 36 anos de experiência, eu olho para trás e eu vejo o impacto, né, da minha função líder na vida das pessoas, isso me orgulha, quer dizer, isso, né?
Então, acho que isso também é importantíssimo. Você, um saldo final, no meio, o que for, mas você olhar e falar, poxa, o que que eu tô, né? Qual o meu impacto Que eu na deixei vida aqui. das pessoas? Eu acho isso Legal. muito sério. Legal. Eu deveria ter trazido, só para encerrar, 2 pirulitos para vocês. Vou explicar rapidamente o contexto, depois eu mando o vídeo para vocês, né? Um vídeo em que o palestrante ele fala sobre liderança, né? E ele conta uma história ali, né? Sobre um momento que uma pessoa chegou para ele e disse o quanto que ele foi representativo na vida dela, e aí conta a história. E aí ele fala: o curioso é que eu não me lembro daquilo. E eu deveria me lembrar, porque aquilo foi importante. E de alguma maneira aquilo impactou na vida daquela pessoa, Sim. né? A Ana impactou muito na minha vida, na minha jornada profissional lá atrás. Falei aqui quando a gente começou o encontro, né? Antes da gente estar gravando. Quando eu comecei a fazer minha transição de carreira, eu lembrei muito da Ana, porque eu seguia a Ana, eu via a Ana em eventos. Eu falei assim, nossa, eu me inspiro muito nela. E aí fomos para um almoço. E aquele almoço, você não faz ideia de como aquele almoço contribuiu para várias perguntas minhas e angústias minhas e me trouxe respostas depois. A Alana me conhece aí da época do MBA, que eu estava vivendo esse processo de Foi. transição ali também. Então também foi um apoio muito importante para mim, e hoje a gente tem a oportunidade de Estamos trabalhar aqui. como parceiras, né? Então, nesse vídeo ele fala, né, sobre que a gente possa proporcionar mais esses momentos pirulitos, né? Que é um Legal. pirulito que a gente entrega e diz, algo que você fez foi muito E representativo para marcar, mim. né? Marcar, Algo legal. que você fez foi muito representativo para mim. Se a gente entendesse a liderança desse lugar, a gente também ia ter mais responsabilidade com as nossas ações como líder para Exatamente. proporcionar mais momentos pirulitos. Então, Exatamente. fica Eu aí não o tenho pirulito metafórico aqui, para mas eu vocês. trouxe um vinho para cá. Também gosto, também acho interessante. E, gente, o papo tá bom. Não fique por aqui. Não deixe só aqui. Deixe seus comentários. Vamos continuar esse papo também em outros fóruns. Obrigada, meninas. Obrigada. Tchau, tchau, Agradece. pessoal. Um beijo.